Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 439. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson, com o Dudu e com um convidado especialíssimo nesse podcast, que é o Daniel Kepler. Tudo bem, Daniel? Como é que você tá? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. Vamos aí falar de Corinthians, das coisas boas, das coisas não tão boas. Assunto não falta, né? Nunca vai faltar. O Corinthians não deixa a gente ficar quieto nem um minuto. Não deixa mesmo, Daniel. E o Daniel escreveu a melhor matéria que eu vi até agora sobre o caso Vaidbet, né? Explicando como é que está esse inquérito estruturado a respeito da acusação sobre o que recai sobre Augusto Melo e seus parceiros lá na direção do Corinthians. E por isso eu trouxe ele aqui, fiz o convite e ele aceitou. Muito obrigado pela sua presença para explicar um pouco mais para os nossos ouvintes, pessoa que acompanha aqui a Irmandade, um pouco mais desse caso, do impeachment marcado agora para segunda-feira do Augusto Melo. Política fervendo, né, Gibson? Sempre, né? Quem quer sossego vai torcer pro Real Madrid. Bom, meus amigos, os resultados da semana, certo? O Corinthians ganha na Copa do Brasil de 1-0, num jogo bem fraco ali no final, o gol do Yuri Alberto, classificado para a próxima fase do Copa do Brasil. E um 0-0 ontem, no embalos de sábado à noite, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Mas antes de falar do futebol, da bola em campo, que é o que a gente gostaria de estar falando mais aqui, né? A gente vai aproveitar a presença aqui do Daniel e entrar nessa história do caso do Vaidbet e do impeachment provável agora, cada vez mais provável, impeachment do Augusto Melo na segunda-feira. Daniel, você teve acesso a esse relatório da polícia? É um relatório inicial, não é o final ainda, né, do inquérito, é isso? Isso, aquele documento que foi vazado, né, para algumas pessoas da imprensa, na verdade ele é um despacho de indiciamento, né? Ele é um documento prévio que o delegado tem que fazer, essa lei tem alguns anos já, ela não é exatamente nova, onde ele precisa justificar por que ele está indiciando aquelas pessoas, basicamente. Então ele faz ali um relato bem breve da acusação, né, do que foi apurado pela investigação ao longo desses quase um ano. E aí, depois de apresentar todo o contexto ali, ele acaba concluindo, indicando quais foram os crimes que ele enxerga, ali, que ele enxergou terem sido cometidos, e quais pessoas vão ter que responder por esses crimes. Então o documento é basicamente esse. O inquérito em si ele tem mais ou menos 2.500 páginas, ele é um pouquinho mais esse despacho tem 116, 120 páginas, é isso? Por aí. Esse despacho é aquele resuminho que você pega lá quando você faz vestibular, você pega no ângulo, porque você não quer ler o livro, você pega aquele resuminho com 15... É isso, né? É o resuminho. Mas por enquanto o que a gente tem acesso é isso, né? Mas provavelmente nesse inquérito deve aparecer outras informações além do que estão ali, ou mais detalhadas, né, do que nesse despacho. Então, explica um pouco pra gente quais são os crimes que eles estão sendo indiciados, quem são os indiciados, enfim, como que a polícia chegou nessa conclusão. O caso Vaidbet é um caso bastante complexo, apesar de não parecer, porque ele envolve muitas versões. Eu acho que a grande dificuldade da polícia, né, nessa investigação foi não conseguir encontrar ali um fio, sabe, uma meada ali em torno do que as pessoas vinham falando, os envolvidos, principalmente do lado do Corinthians. O lado do real intermediário ele é muito claro para a polícia. O que o real intermediário diz bate muito com o que o dono da Vaidbet diz, eles conseguem comprovar ali em termos de alguns documentos, prints de mensagens, a própria reunião que aconteceu. Mas do lado do Corinthians isso muda bastante e essa foi a maior dificuldade da investigação a princípio. E só para esclarecer, você fala real intermediário porque não é o Cassundé que está no contrato, só para fazer essa divisão clara. Quem é o real intermediário? O intermediário, segundo a polícia, é um empresário de Goiás chamado Toninho Duetos. Toninho Duetos ele tem um funcionário chamado Sandro que conhecia o Washington Araújo, participou da campanha do Augusto, esse Washington, e atualmente ele é o coordenador de mídias sociais do clube, se eu não me engano. Coordenador ou gerente, não sei agora. Ele tinha esse contato do Corinthians, esse funcionário do Toninho, e quem chama o Toninho para uma conversa é o dono da Vaidbet, interessado em patrocinar o Corinthians, querendo saber dos contextos, né, se o Corinthians conseguia rescindir com a PixBet, etc e tal. E aí o Toninho, sabendo disso, né, o Toninho ele aciona esse contato no clube e eles marcam a reunião no Hotel Tivoli, no dia 27 de dezembro,
da onde participa o Augusto, também participa o Marcelinho, o Marcelo Mariano, e é ali que a negociação é fechada. Também é ali que ele é passado para trás, segundo a polícia, né? Porque o Augusto ele só participa de uma parte da reunião, ele deixa a reunião durante o encontro, o Marcelinho continua, toca o negócio, na hora de finalizar, segundo a polícia, ele informa ali para o Toninho que ele não vai constar no contrato e que ele vai receber a comissão de uma outra maneira. E ele acaba não recebendo comissão nenhuma, né? Quem recebe a comissão é o Alex Cassundé, que a polícia aponta como um intermediário falso, que fez uma intermediação simulada, que não existiu. Você chama de simulada, que não existiu, porque o encontro com o Cassundé, os dirigentes da Vaidbet, o Augusto, isso nunca aconteceu, ao contrário do dueto, né? Pois é algo que a polícia também apontou, que está presente aí nesse relatório parcial que foi divulgado, nesse despacho, né? As 4 pessoas envolvidas nesse suposto encontro, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano e o próprio Cassundé, eles dão versões completamente diferentes para tudo que é perguntado sobre esse caso. Isso chama muito atenção, é uma coisa de louco quando você vê o relatório. Você começa a ler e você não consegue entender o que eles estão dizendo, porque cada um diz uma coisa. É sério, é inacreditável. E esse caso da reunião é emblemático, porque o Cassundé diz que vai para o Parque São Jorge a pedido do Sérgio Moura, que não estaria lá. Daí ele vai para lá e vai encontrar o Marcelinho. Mas o Marcelinho diz que o Cassundé chegou no Parque São Jorge com o Sérgio Moura, que o Cassundé disse que não ia estar lá. E aí o Sérgio Moura diz que ele foi para o Parque São Jorge e o Marcelinho estava lá junto com o Cassundé. E aí nenhum deles fala do Augusto, só que o Augusto fala que encontrou eles lá. E todo mundo esqueceu que o Augusto estava. Todo mundo esqueceu, só o Augusto se lembra. E no fim essa reunião nem aconteceu, na verdade, porque a polícia interceptou os registros telefônicos do Cassundé e o Cassundé não apareceu no Parque São Jorge naquela época, naquela semana, nem na anterior nem na seguinte. Então, para a polícia, essa reunião sequer aconteceu. E as versões não batem justamente porque cada um foi tentando moldar ali de um jeito como a reunião teria acontecido, ninguém combinou versão, cada um falou uma coisa. E ficou feio, né? Ficou feio, para a polícia principalmente. Porque o relatório ele é muito claro assim sobre essas divergências. E é muito difícil algo que aconteceu de verdade ter tanta divergência, sabe? Tipo, ninguém lembra de nada. Ninguém lembra de nada igual. Todo mundo tem memórias diferentes dos mesmos fatos. Fica difícil comprar, sabe? Sim, sim. E o Cassundé não estava no Parque São Jorge na data que diz que estava, enfim, que foi fechado, mas ele estava lá na data que foi feita as primeiras transferências para a conta da rede social, empresa dele, né? No Parque São Jorge, naquele momento que o Rosalá não estava e que tem essa história do Marcelinho Mariano tá pressionando o financeiro do Corinthians para fazer logo esse pagamento do intermediário, né? As presenças do Cassundé no Parque São Jorge são curiosas, né? Porque ele, por exemplo, vai no Parque São Jorge na posse do Augusto, dia 2 de janeiro, acho. Ele vai, ele é convidado e ele tá lá. Só que na apresentação da Vaidbet como master, ele não tá. Como que o intermediário não vai na apresentação do patrocínio que ele negociou, histórico, 360 milhões? Não vai, não explicou por que não foi também, pro delegado. Mas daí ele vai no Parque São Jorge no dia 1º de março de 2024. Que dia foi esse? Foi o dia que o Corinthians transferiu... Transferiu não. Foi o dia que o Corinthians emitiu a segunda nota fiscal da comissão para rede social mídia. Porque pagar mesmo eles pagaram um pouquinho depois, dia 18 e dia 21. E ele também vai no Parque São Jorge no dia 25 de março de 2024. Que é a data em que as primeiras transferências da rede social mídia para Neoway, a empresa laranja, acontece. E aí fica o questionamento, né? Por que o Cassundé foi no Parque São Jorge quando o dinheiro foi parar na conta da empresa laranja? Ele não explicou para o delegado também. Na verdade, a história que ele fala sobre essa comissão é completamente diferente e é uma loucura, assim, de ler a versão que ele dá para essa transferência. Ele fala que foi vítima de um golpe, né? Uma coisa assim de equipamentos médicos, é uma coisa meio estranha mesmo, né? Ele botou um morto no meio ainda, um negócio bizarro, sabe? Ele falou que ele comprou um sistema de telemedicina PET com uma pessoa chamada Maurício, não lembro o sobrenome agora. E que daí esse cara recebeu R$1 milhão e sumiu. Só que o Cassundé nunca fez boletim de ocorrência desse golpe. Você perde 1 milhão num golpe e não procura a polícia, é um pouco estranho, né? Não tava dando sopa tão fácil assim, sabe? Não ia fazer tanta falta. E depois a polícia acaba descobrindo depois de um tempo que o telefone desse Maurício, que
o Cassundé dá para a polícia o telefone, né? Ah, foi com essa pessoa que eu falei. Esse telefone ele foi desativado no mesmo dia que o Cassundé formata o WhatsApp dele. E isso bate com o dia da instalação do inquérito na polícia. Então a polícia instaurou o inquérito. O que aconteceu magicamente no mesmo dia? O Cassundé formatou o WhatsApp e o telefone dessa pessoa que ele diz que negociou teve a linha desativada no mesmo dia. E aí depois a polícia descobre que, na verdade, esse Maurício estava meses internado no hospital com uma doença degenerativa e morreria. Em junho ele faleceu. Ele não teve nem como ouvir ele, no caso, porque ele já tinha falecido. Então como é que ele negociou isso com o Cassundé na cama de um hospital, sabe? Prestes a morrer. Não dá, né? Eu tinha te perguntado lá atrás, enfim, quais são os crimes que eles serão indiciados, né? Então, um deles eu sei que é associação criminosa, né, porque são 3 pessoas, 4 na verdade, né, envolvidas, então é um crime que, segundo o relatório, se impõe, né, legalmente falando. O outro é o de furto qualificado. Por que isso? Porque o Corinthians ele teve um valor desviado para outros fins, foi parar na conta de uma outra empresa e não foi para a conta de quem deveria ter ido, né, que era o real intermediário. Então houve um furto nesse sentido, de dinheiro ter sido desviado para outros fins. Tem um terceiro, que eu não lembro. Lavagem de dinheiro também, não é? Isso, perfeito, perfeito. Lavagem de dinheiro também, porque o que a autoridade policial coloca, né? A autoridade policial, ela argumenta que essas pessoas estavam cientes de que o Cassundé não era o destinatário final daquele dinheiro e de que não era intermediário. Então elas sabiam que esse dinheiro iria ter que circular por outras contas até chegar no destinatário final. E que nisso a lavagem está estabelecida. Mais ou menos isso que eles colocam de uma forma bem simples. Não, só para lembrar rapidinho, o Cassundé foi aquele cara foi ele que deu aquela primeira versão que ele tinha achado a empresa numa pesquisa via AI, não foi? A empresa do cara nunca ofereceu nenhum negócio e o cara me parece com um contrato de 360 bilhões. É o primeiro business da empresa dele, é isso? Ele reforça isso para a polícia, tá? Ele, de alguma forma, ele continua dizendo isso e a grande curiosidade, né, é que ele não consegue comprovar. E a gente sabe, quem usa, né, quem já usou e alguma vez sabe que você tem que fazer um login para poder usar, que você não pode fazer de forma anônima e que você tem registros disso, né? Você tem um histórico desse uso da ferramenta. Então, qualquer ferramenta que você for procurar, ChatGPT, DeepSeek, independente, vai ter lá um histórico das vezes que você usou. E o Cassundé não consegue, não apresenta nenhum print dessa conversa que ele teve com o ChatGPT, onde ele pedia ele dicas de patrocínio. Ele não apresenta isso. Aí ele disse que conseguiu o telefone de uma pessoa da VideBet. Ele não diz quem é essa pessoa, não consegue comprovar. E ele também não consegue se lembrar do número dessa pessoa, do telefone que ele encontrou. E ele também não tem registro da ligação que ele fez. Porque ele usou ali, porque ele formatou o WhatsApp, justamente, no dia que o inquérito foi instaurado. Então ele também não tem registro da ligação. Então toda a versão do Cassundé e de todos os outros é baseada em palavra. Quando a polícia determinou que ele tinha formatado o WhatsApp dele no dia da investigação, ele assumiu, formatei mesmo, ou ele deu aquela, eu tropecei aqui, não sabia, apertei um botão sem querer e formatei o celular. Ele deu um migué desses? Nesse relatório aqui só é mostrado que ele diz que não consegue mostrar os dados porque formatou o celular. Provavelmente a oitiva deve ter tido algum questionamento nesse sentido, né? Nos autos deve ter ali uma explicação ou não, às vezes, né? Porque ele foi ouvido como testemunha, o Cassundé, isso é importante, né? Ainda era início de investigação, ele não chegou a ser ouvido como investigado. Então, a gente não sabe ali até que ponto ele ficou desconfortável, de repente, em tentar não produzir uma prova contra si, por exemplo, né? Por mais que ele fosse obrigado a falar a verdade como testemunha. Mas, pelo visto, todo mundo mentiu. E ao contrário do Cassundé, que não prova, né, que esteve com Augusto, ou que teve reunião, ou só na fala, o Toninho Dueto, ele tem fotos, ele tem registro de que ele esteve com o Augusto no dia da reunião, que você falou do Tivoli, né? Foi no Hotel Tivoli, isso? Eles têm essa reunião lá, o Augusto, Marcelinho, o dono da VideBet e o Toninho Dueto. Eles têm essa reunião marcada, tem registro da reunião, tem mensagens ali dele com o Washington. Eu não sei se é dele, Toninho, ou se é do Sandro, mas mensagens com o Washington. Tem fotos deles juntos, provando que ele conhecia o Washington realmente, que tinha um contato no clube, da marcação da reunião também.
E o Augusto diz até que essa reunião aconteceu, mas que ela não tem a ver com a VaidBet. Tem a ver com o quê, então? Porque, né, o cara me sai da reunião, faz um print com a camisa do Corinthians dizendo o maior patrocínio da história. E não era sobre a VaidBet a reunião? Era sobre o quê, então, sabe? É um pouco difícil, sabe? A gente tenta encontrar ali outras possibilidades, mas fica muito complicado, sabe? Eu só não entendi, né? Pra mim fica muito claro que eles até formataram o WhatsApp, mas não conseguiram se juntar em combinar uma história entre eles, né? Uma história única, que seria óbvio, né? Alguém fazer isso, sei lá, nós vamos contar isso, isso e isso, né? Mas pelo que eu li, o destinatário final desse dinheiro é uma empresa chamada UJ, né? Que tem ligação com o PCC. Eu não entendi se esse é o destinatário final realmente ou se a polícia vai investigar o resto, se houve se esse dinheiro saiu da UJ e se for o destinatário final mesmo, se essa UJ tem alguma relação com o Augusto, por exemplo, ou com o Marcelo Mariano. Ao Jota, quem aponta essa relação com o PCC é o Gritzbach, né? Que é delator do PCC, foi assassinado em novembro, agora no aeroporto, acho que foi em Congonhas, não me engano, não vou me lembrar agora. Mas ele que faz essa acusação. A OJ é uma agenciadora de jogadores bastante conhecida, tem alguns jogadores relevantes no cenário mundial, tipo Éder Militão, por exemplo. E o dono dela no papel não é ninguém ligado ao PCC. Mas a delação é justamente nesse sentido, de que existiria uma pessoa que controla essa empresa e só não está com o nome no papel, que é dela. Segundo a polícia, o dinheiro ainda está com a UJ. Tá aplicado em contas da UJ e não saiu de lá. É mais ou menos 1.074.000 reais daqueles 1.400 que o Corinthians pagou para a rede social. O inquérito ele é muito extenso, ele tem mais questões, além do que foi colocado nesse despacho. Então eu não consigo especular se a polícia encontrou alguma ligação direta entre esse dinheiro e o presidente ou outras pessoas do clube. O que o delegado ele coloca no relatório é que não é uma coincidência, pode ser um sinal, né, de alguma relação, que não é uma coincidência que o dinheiro tenha saído do Corinthians e sido lavado para chegar numa agência de jogadores. Que o segmento é o mesmo, é futebol para futebol. O nosso colega Salazar, da Gazeta Esportiva, fez uma matéria recente sobre o caso também, e lá ele apontou alguns elementos que irão constar, possivelmente, em novos relatórios da polícia, envolvendo também depósitos em conta, envolvendo outros assuntos que a gente não tem ciência ainda. Então, vão surgir novidades ainda, informações que nós não temos. Que pode agravar, inclusive, a situação dos indiciados, que pode gerar novos inquéritos, novas acusações. Mas, por hora, o delegado não faz ali uma relação direta entre a UJ e membros do Corinthians. Mas eu não descarto que ele possa fazer isso no futuro, porque muita coisa do inquérito não foi revelada. Eu acho que ainda está faltando algumas coisas, quer dizer, a Ana levantou isso. Qual o interesse do Augusto em colocar o nome do Cassundé no contrato para desviar esse dinheiro e para onde está indo esse dinheiro? Quer dizer, está voltando para o Augusto de alguma forma ou para alguma pessoa próxima a ele? Qual o papel da VaidBet, por exemplo, né? A VaidBet também assinou um contrato que continha um intermediário que não era o intermediário real. Então, por que assinou? Quer dizer, será que o Corinthians não foi só um túnel para essa transferência ser da VaidBet e não especialmente do Augusto? Quer dizer, tem algumas questões que ainda precisam ser respondidas e essa investigação precisa continuar. Imagino que vá, não sei, enfim, dos dois lados aí dessa ponta do fluxo financeiro. Enfim, a gente tem que aguardar, né? Mas por enquanto o que tá sendo colocado é isso, né, Daniel? A grande questão em relação ao presidente, especificamente, é que a polícia ela sustenta, através de tudo que ela investigou, que o Cassundé não intermediou. O grande ponto é esse. A intermediação do Cassundé não aconteceu. E o Augusto insiste que aconteceu. Sabe, existe uma insistência muito grande na narrativa não provada, que não é provada por nada, por documento, por print, por nada, de que isso aconteceu. Então, existe ali uma postura de dar sustentação para uma negação uma ligação ali com a rede social mídia que a polícia diz que foi falsa, sabe? E esse é um ponto muito grave, né? Porque, independente do dinheiro de repente não ter voltado para o Augusto, por exemplo, o fato de essa negociação ter acontecido com esse intermediário falso já é uma conduta reprovável, né? Que já justifica ali uma responsabilização estatutária mesmo, né? Porque olha toda a imagem negativa que isso gera para o clube, né?
Por mais que o estatuto ele seja muito amplo nesse aspecto, as acusações de impeachment, eu acho que elas são muito abertas, eu acho que elas tinham que ser mais específicas para evitar politicagem. É inegável que o caso Vaidbet trouxe ali uma mancha para o clube e afeta o clube no mercado e afeta a moral da torcida e, enfim, é algo que a gente gostaria de esquecer, mas que a gente tem que lembrar para que não aconteça mais no futuro. Então não pode ficar no esquecimento. Só que foi muito negativo, não tem como não dizer. E é sintomático que foi um dos primeiros contratos acertados, né, em dezembro, ainda antes dele assumir, e com um patrocínio enorme, né, um valor vultuoso, e que foi divulgado muito, enfim, que o valor enorme, a nova administração chegando com esse valor grande, mas ali já com um escape de dinheiro improvável ali, enfim, ou condenável, né? Mas uma pressa inexplicável também, né? Porque sequer no compliance o contrato passou. O Augusto fala muito sobre isso, né? O compliance aprovou, o advogado também, isso não passou. A gente sabe que não passou, porque tem declarações de pessoas do compliance para o Conselho Deliberativo dizendo que não passou. Nos autos de impeachment tem e-mail, trocas de e-mail do compliance com o jurídico da época falando sobre isso, e o jurídico dizendo, não, a gente vai fazer as investigações por aqui. Então, por que, né? Sabe? Por que não passou pelo compliance? Por quê? O que o compliance não podia ver ali, sabe? Precisava realmente tocar ali tão rápido esse processo, esse contrato? Por que tentaram esconder o intermediário nas primeiras versões do contrato? Colocaram só depois, sabe? Se eles já tinham os dados da rede social desde a primeira versão, esperaram a terceira versão do contrato para botar os dados, por que isso? Por que ele não foi na reunião na coletiva de apresentação da Vaidbet, né? Se ele era o intermediário? Então, a insistência em bancar uma situação que aparentemente não aconteceu, segundo a polícia, depõe muito contra o Augusto. Eu ia falar exatamente sobre o que ele acabou de comentar sobre o compliance, né? Um contrato desse, não passar pelo compliance de uma empresa gigantesca como é o Corinthians, é o que chama muita atenção. Embora a gente falou aqui que também aconteceu algo parecido na época lá com a Townsend, né? Do Paulinho, não passou por nada, foi uma intermediação dos presidentes. Não passar isso para um jurídico, para um compliance, não sei se ele tem mais algum tipo de informação que ele pode passar, porque a gente fica a ver navios, né? A questão da Townsend é um pouco diferente ainda porque ela chegou a passar. O Duílio escolheu ignorar. O compliance ele apontou ali algumas red flags no contrato sobre a capacidade da Townsend e tudo mais. E o Duílio optou, né, pessoalmente, por dar sequência e tudo. E tá aí, levou um golpe da Townsend, né? E o fato é que isso também acabou não acontecendo nada, né? Eu penso que deveria haver ali uma investigação mais a fundo para compreender realmente o objeto do contrato, apurar responsabilidades, né? E individualizar as responsabilidades para que as pessoas sejam sancionadas de acordo, né? Isso deveria ter sido feito desde sempre, mas a gente sabe como a Renovação e Transparência trabalhava nos bastidores. Denúncia não faltou nos últimos anos. Muita coisa se denunciava por aí. Mas quando você coloca aliados para comandar os órgãos, que arquivam tudo que é denunciado, que engavetam ali pedidos de apurações, que não dão sequência a ofícios, requerimentos, como que você vai punir alguém? Você não pune ninguém, né? Fica um pouco difícil. E quando passa o tempo, as coisas vão prescrevendo e fica mais difícil você conseguir chegar até as pessoas que tinham ali conhecimento da situação. Mas é algo que eu gostaria que acontecesse em algum momento, esse passar a limpo, né, da nossa história recente. Sobre a Vaidbet, o que se sabe ali é muito o que o advogado também falou, né, o próprio Ricardo Cury falou na coletiva. Pressa, Augusto tinha pressa. O Augusto queria iniciar a gestão com uma grande notícia. E aí, por conta disso, tocou ali o contrato o mais rápido que pôde. Talvez ele quisesse o impacto, né, de ter uma marca ali no nome dele, né? Fui eu que trouxe o Patrocínio das Américas. Como ele está querendo fazer com a Adidas agora, aparentemente, né? Deixaria um legado, né? Mas claramente com a Vaidbet acabou acontecendo o contrário e poderia não ter sido assim. Eu acho que o que fica também claro é a diferença de trato político que a Renovação e Transparência tem internamente no Corinthians e o Augusto nunca teve, né? Até por ficar mais tempo no poder, a Renovação e Transparência deve ter se infiltrado, enfim, colocar um termo meio sujo de falar, mas nesses órgãos reguladores também, né? Pessoas deles, enfim. E aí, claro, o Daniel falou, acabam não passando essas investigações ou acabam sendo aprovado contas que o Augusto não consegue fazer isso porque ele é um inábil politicamente, ele foi hábil politicamente para se juntar e elegê-lo.
Mas logo depois da eleição a gente percebeu que as chapinhas todas foram derretendo no comando do Augusto, né? Todo mundo foi pulando fora do barco, ele está praticamente isolado, e isso me leva à história do impeachment, né? Que enfim, estão enrolando, estão se falando, já teve datas, já foi adiado judicialmente, e agora parece que está marcado, enfim, segunda-feira agora, a gente está gravando no domingo, né? O impeachment que um tempo atrás o Augusto saiu nos braços da massa, né? Com adiamento e tal. Estão querendo me derrubar, com aquela frase toda populista. E agora, cada vez mais isolado, ele troca boa parte da diretoria e coloca ex-rivais ali nos cargos para tentar se salvar. Daniel, como é que você está vendo isso? Você acha que ele enfim... Para que lado você acha que o Corinthians está pendendo mais? O conselho, né? Não os sócios, porque, enfim, tem essa coisa. É a votação do conselho, ele sofre ele sai um pouco de cena até a votação dos sócios, né? Então, vai ter outra votação ainda, caso aconteça essa amanhã, ainda vai ter mais uma para definir o futuro do Augusto, né? É verdade. Isso que você fala sobre o apoio é importante, né, Guilherme? Porque a renovação da transparência tinha muito apoio e controlava os órgãos. Beleza, é verdade isso. Só que o Augusto também tinha, né? O Augusto ele foi eleito com uma base de apoio de 70% mais ou menos no conselho. Não era pouca coisa não. Se não me engano, 6 das 8 eram de apoio ao Augusto. Era mais, era 75%. Algo assim, entre 70% e 75%. Era um apoio muito amplo, apoio para fazer o que quisesse. Todo mundo imaginava que o Augusto ele poderia fazer ali o que ele quisesse para realmente mudar o clube, né? Só que esse apoio foi derretendo na medida em que ele foi segurando algumas pessoas ali na diretoria que a gente estava vendo que não estava fazendo bem. Especialmente o Marcelinho, né? O Marcelinho ele é responsável pela queda de uns 3 ou 4 diretores ali do Corinthians. Pelo menos. Então, a decisão, muito se fala sobre isso, né? Que o Augusto ele tem que continuar porque ele é continuamente perseguido. O Augusto ele tem a liberdade de trabalhar desde o primeiro dia de governo. Ele tinha apoio amplo em todos os órgãos. O Conselho Fiscal ele é formado por 3 pessoas que o Augusto apoiou. O CORE, ele elegeu o Augusto 9 de 10 trienais no CORE. Não é pouca coisa. A Comissão de Ética também tem pessoas do Augusto, tá? Se não me engano, a maioria também da Comissão de Ética era do Augusto. Ele foi perdendo esses apoios por responsabilidade dele. E vamos ver se o impeachment vai acontecer, né? Tem liminar aí para ser aparentemente apreciada segunda-feira agora de manhã, né, lá em Brasília. Indicaram agora o Zé Eduardo Cardoso para defender o Augusto, um advogado que custa milhões, né, foi ali estabelecido para defender o Augusto, não se sabe como bem, mas tá lá, com trânsito em Brasília, né, conhece muita gente, então vamos ver o que vai dar, né, mas eu não sei se vai ter reunião ou não. Novidades podem acontecer, alguma liminar pode sair, a gente não sabe se o impeachment vai realmente acontecer, a reunião, né, vai acontecer. Fica o convite aí pro pessoal que está assistindo acompanhar a Central do Timão nas redes, também no site, centraldotimão.com.br. A gente vai estar na rua desde manhã, acompanhando todos os passos aí da diretoria, na justiça, nos bastidores, e a partir das 4 horas no Parque São Jorge, ao vivo, com lives, com conteúdo gravado também, para tentar cobrir ali todos os passos desse dia que pode ser um dia histórico, né? Pode ser um dia ali de um presidente cassado, né, provisoriamente, algo que eu acho que ainda não aconteceu na nossa história, infelizmente. Porque o Dualib, ele saiu antes, né, de acontecer o impeachment, né? Ele pediu Ele renunciou isso. Então, procurando a palavra, renunciou antes de acontecer. Então, fica ligado aí com o Daniel e com a Central do Timão, que, enfim, faz um trabalho muito legal. Aliás, o Daniel, tenho que elogiar, assim, no caso, no início do ano, no acidente do Garro, também foi o que melhor explicou como foi o acidente, o local, enfim, tudo o que estava sendo implicado no acidente, enfim, com os riscos que o Garro corria e tudo mais. Enfim, o trabalho do Daniel é espetacular. Se vocês não seguem o Daniel, começa a seguir lá nas redes. Passa as suas redes, Daniel, pro pessoal aí. Me rendi ao Instagram, não usava antes, mas ficou inevitável agora, que eu tenho feito mais coisas, né, e tudo mais. O mesmo user do Twitter, Daniel_Kepler. É igual ao meu sobrenome, que vai aparecer aí em algum lugar no
na descrição do vídeo, no YouTube, nos podcasts também, com um underline no meio, Daniel underline Kepler. E vocês me encontram. O Augusto saindo da presidência, quem assumiria é o Osmar Stabile, né, Daniel? Isso, o Osmar Stabile, que ele é o primeiro vice-presidente do Corinthians, pessoa que está há muitos anos no clube, inclusive, né, de trânsito ali entre os conselheiros, da União dos Vitalícios, né? Também é importante colocar isso, que hoje os vitalícios compõem ali 1/3 do conselho, 100 conselheiros, desde a última reforma estatutária. Pessoa muito discreta também, não é de holofotes, né? Não gosta de ficar se manifestando muito, você não vê muito o Stabile falando por aí na imprensa, é raro, inclusive. Ele ficaria, né, de forma provisória, caso haja reunião, caso os conselheiros aprovem, o Stabile assume, Augusto é afastado preventivamente, e ele precisa convocar em até 30 dias uma reunião indireta no Conselho Deliberativo para eleger um outro presidente, que precisa cumprir o mandato até dezembro de 2026. Ah, tá. Não seria ele que, por ser vice, eu achei que era ele que ia assumir. Então ele tem que ter uma outra eleição. Tem que ter uma outra eleição, sim. Se fala ali na possibilidade de manter o Stabile nessa eleição indireta, dele se candidatar e continuar o mandato ali como se fosse uma ideia de respeitar a chapa eleita, sabe? Tipo, para evitar que o clube ali se divida numa guerra eterna. Das rupturas a menor, né? Tipo isso, vamos fazer um consenso aqui, deixar a chapa eleita ali governando até o final do mandato, e aí depois a gente se mata para ver quem vai ser o próximo. Até porque, se a eleição acontecer até 30 de junho, o eleito não pode pedir reeleição. Tem esse detalhe no estatuto, né? Ele só pode tentar se reeleger se essa eleição indireta acontecer de 1º de julho para frente. Então tem esse detalhe que tem que ver ainda em relação à data da eleição, e eu acho que isso muda. Conforme a data da eleição for marcada para um dia ou outro, os interessados também devem mudar, né? Porque alguns vão querer reeleição, outros podem aceitar não tentar. E Daniel, assim, o que a gente fica preocupado nesse caos todo da diretoria, de política e tudo, é isso influenciar dentro de campo, né? Por enquanto, não estou vendo sinais de que isso está sendo passado. O Dorival, inclusive, na coletiva ontem, falou que esse caos não chega aos jogadores, estão sendo... Enfim, existe uma barreira ali do Fabinho, diretoria, ou até um respeito até dessa politicagem não chegar no campo, né, não atrapalhar. Você acha que isso continuaria? É difícil, né, prever o futuro, né? Mas, enfim, o futuro do campo do Corinthians ligado à política, você acha que vai continuar separado assim, ou que isso pode ir por água abaixo em algum momento? Eu acredito que ainda vai ser preservado o futebol, viu? Eu imagino que já tem algumas apurações nesse sentido, inclusive, né, de que em caso de impeachment o Fabinho fica. Isso já tem circulado ali na imprensa, de um modo geral, porque eu acho que era importante ter essa garantia, porque num caso de impeachment do Augusto, os diretores são demissionários, né? Isso não significa, ser demissionário não significa que está todo mundo na rua. Significa que o novo presidente ele tem a liberdade ali de dispensar quem ele quiser, sem precisar ali... Ele não precisa negociar essa saída com o diretor, ele é demissionário. Então, se o novo presidente decidir, o cara está na rua, ele pode trocar livremente. Mas o Fabinho em si, existe ali um interesse pela manutenção, e pelas apurações mais recentes, ele fica. E é importante que ele fique, eu acho também, mas é importante que ele fique, e eu não acho que o impeachment vá prejudicar isso, talvez até pacifique, viu? Porque o impeachment, querendo ou não, é uma página que se vira, né? Pro bem ou pro mal, pro sim ou pro não, existe muito mais segurança no impeachment resolvido do que no impeachment em andamento. Então seria mais saudável para o clube, eu acho, que essa reunião acontecesse amanhã, para que uma decisão fosse tomada, independente de qual. Se o Augusto ficar, é ruim porque tem mais 3 impeachments na fila, né? Então, esse não é o único. Muita coisa de errado aconteceu. Então, tem impeachment da Comissão de Justiça, tem impeachment do Core, tem impeachment do Paulo Pedro. Então, se ele safar nesse, tem outros depois. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ver a opinião do Daniel. O que ele acha, independente do que vai acontecer amanhã, se não era melhor o Augusto pedir licença do cargo, tentar tocar esses assuntos que mexem muito mais pessoalmente ele do que o Corinthians, para não ficar vinculando a imagem do Corinthians, e tentar resolver isso, e aí, caso ele seja inocente, volta, enfim, não sei, mas do que ele ficar sendo levado, que nem você falou, que se escapar de amanhã ainda tem mais 3 impeachments, então quer dizer,
a imagem do Corinthians continua sendo na parte negativa e não na parte positiva por um período. Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque esse caso não vai acabar amanhã. O caso do Edbet não vai terminar com o inquérito apresentado para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar, vai mandar para a Justiça analisa, pode encaminhar aí o início de um processo que vai para a primeira instância, depois para o TJ, depois para o Supremo. Quer dizer, não vai acabar agora, nem ano que vem. Então, eu não sei nem se a licença cabe, porque ele vai se defender disso durante muito tempo. Durante muito tempo. Ao que tudo indica, né? A menos que o MP arquive, sei lá. Mas mesmo assim, não é agora que isso vai acontecer. Então, essa licença, ela duraria mais tempo do que o mandato, eu acho. Se fosse parte dessa lógica. Fique fora enquanto você se defende. Lendo o inquérito, eu fiquei com uma sensação também de tristeza. Foi uma sensação mista, sabe? Em parte de alívio um pouco, porque a gente já sabia disso tudo que estava acontecendo. A imprensa ela vinha denunciando, de um modo geral, já todas essas questões. E sempre apanhando bastante, né? Muitos veículos. Não só a Central, da qual eu faço parte, mas o Meu Timão, a Gazeta, a Globo Esporte, a ESPN, todos esses veículos vêm acompanhando o caso Edbet desde o ano passado. E sempre muito taxado, né, de diversas situações, como se a gente estivesse ali com o único interesse de derrubar o Augusto e não fosse nossa obrigação cobrir esse caso, porque é nossa obrigação. Tem a ver com o Corinthians, então a gente tem que passar as informações do torcedor. Então saber que o inquérito está levantando essas informações e está chegando em fatos que nós noticiamos no passado, não deixa de ser um alívio profissional, de saber que a gente estava pelo certo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito triste, sabe? Ninguém quer visibilidade em cima da desgraça do Corinthians. Porque um Corinthians forte é um Corinthians que ajuda todo mundo a crescer. Inclusive a imprensa que cobre o Corinthians, sabe? Uma torcida feliz consome mais. Quem vive da desgraça é o rival. Quem vive da desgraça é o torcedor rival, que vem fazer graça, que quer zoar o torcedor. O torcedor corintiano, o jornalista corintiano, ele tem muito mais interesse em noticiar coisas boas. Você pode ter certeza disso. Então, ver o time envolto, ver o nome do clube nessa lama de denúncias, de crime, página policial, é um embrulho no estômago, sabe? Eu adoraria poder cobrir outras coisas. Mas, enquanto isso, a gente cumpre o nosso dever, né? Que é levar para o torcedor, de uma forma didática, tudo isso que está acontecendo, até para que ele saiba quem cobrar e como cobrar no futuro. Essa cobrança no Augusto, ela tem que ser o padrão para os outros. Não pode ser nada menos do que isso. O presidente do Corinthians não pode ter paz para trabalhar. Ele tem que ser fiscalizado todos os dias, para que custe muito caro ele fazer alguma coisa errada com o clube. É isso que tem que acontecer. Inclusive, Daniel, tem muita gente que comenta e fala, mas com o Duílio não fizeram isso, com... Cara, beleza, então vamos começar a fazer, né? Não é para andar para trás, né? O cinto tem que apertar. Exatamente, né? Exatamente. Não é porque não foi feito com o que não pode ser feito com o atual. Deveria ter sido feito com outro, mas a gente não vai deixar de fazer agora. E só um testemunho nosso aqui também, os episódios nossos de maior audiência são os de vitória em cima de clássicos, os de campeão, enfim. Quando a gente começa a falar muito mal, quando tem que falar mal, enfim, quando a fase é ruim, realmente o público evita, né? E eu entendo completamente, a gente fica deprimido de assistir uma partida, vai querendo assistir um podcast falando da possibilidade de rebaixamento, ou falando que tal jogador saiu, enfim, as confusões todas que a gente está trazendo aqui nesse podcast, mas também é importante falar, principalmente essa parte política, que é meio nebulosa, né? Enfim, quando o campo está bem, normalmente essa parte política fica mais escondida. Né? E esquecida, né? Fica esquecida. O torcedor, muitas vezes, ele realmente não quer saber e até não se importa com o que está acontecendo nos bastidores se o time está ganhando. Essa é uma postura complicada também, apesar de eu entender, porque o torcedor é passional, o torcedor quer saber de campo, quer saber de vitória, beleza, tudo bem, eu entendo esse lado. Mas o racional ele fica muito de fora nesses momentos, e não foi à toa que o impeachment perdeu força quando o time cresceu no Brasileirão. O campo muda muito, influencia muito. Jogadores sendo usados para apoiar o presidente, né? Algo que jamais deveria ter acontecido, sabe? A gente fala de proteger o vestiário, mas e o papel da diretoria nisso, sabe? Ou ninguém sabia? Ninguém sabia? Ninguém me convence de que ninguém sabia disso. Esse tipo de coisa não é orgânica, assim, sabe? Não é orgânica, eu não acredito.
Então a proteção tem que partir deles também, sabe? Deixar os jogadores em paz, sem ficar apoiando e nem impedindo a cabeça de ninguém, de diretor, presidente, seja lá quem for. Mas o campo influencia. Só que o torcedor já tem que se informar, independente disso. A informação tem que estar disponível. E o nosso sonho é que isso acabe, né? Em algum momento e a gente possa falar de coisas melhores. Vamos torcer para que isso esteja acabando. Bom, mas vamos falar do campo um pouco mais agora, então. Já que a gente falou bastante dessa parte de política, né? O Corinthians no Brasileiro empatou, né, ontem contra o Atlético Mineiro. 14 pontos em 10 jogos, 46% de aproveitamento. O 8º lugar, por enquanto, né? Eu acho que na rodada ainda pode passar, ainda vão ter mais alguns jogos. O Corinthians fazendo aquela campanha de meio de tabela, né? O que pra gente é um alívio. Lembra, esses 46 demoraram para chegar o ano passado, né? A gente ficou com aqueles 30% e tudo mais por um bom tempo, né? O Dorival, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates agora e 1 derrota. Eu acho que o principal que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro, o que está preocupando a torcida mais, é o Yuri sair carregado ali, né, Ana? A contusão do Yuri, que foi falado agora no final da tarde de domingo, que ele tem uma fratura no transverso de L1 à direita. Você, como doutora, quanto tempo de recuperação vai levar o Yuri aí? Isso aí depende muito, né? Não é no mesmo local, mas é parecido com aquilo que o Neymar teve na Copa de 2014, né? Eu não cheguei a ver um tranco, assim, nítido. Eu não vi nenhum tranco que o Yuri possa ter levado, mas pode não ter sido na jogada específica que a TV achou que foi, né? Levado algum tranco em outros lugares. Mas precisa ver, porque da outra vez também que falaram que ele tinha fraturado a costela, ele voltou rapidíssimo, né? Mas se for fratura de L1 mesmo, eu acho que vai pelo menos 1 mês, 2 meses aí fora do campo. E aí a gente tá na lama, né? Não. Não. Temos o Héctor Hernandes. Tem Héctor Hernandes, ó. Chama de volta o bonecão de poço lá, o Pedro Raul, Gibson? Não precisa apelar também, né? Acaba aí. Nem sei se tem isso no contrato dele, mas enfim. Não vamos apelar também. Não, põe o Kaká lá na área, meu. O Kaká gosta de marcar gol. Às vezes marca contra, mas... Né? Não, mas aí o Gustavo Henrique precisa voltar pra zaga, né? A gente tá faltando na zagueiro, porque o Félix tá na direita. Tá na então direita usando... agora, no lateral direito, migrou. Ô Daniel, agora sem o Yuri vai ser complicado, hein? Perda grande, né? Menos mal que teremos a pausa do Mundial, né? Pra poder cuidar do Yuri, né? Só que eu não sei não se vai demorar tanto tempo assim também, porque o cara é um monstro, eu nunca vi isso. Toda lesão que ele sofre, 2 dias depois ele já tá bem. Eu nunca vi isso no jogador, de verdade, eu nunca vi. Nunca vi, um negócio absurdo. Porra, uma licença pra bater até, né? Porque o cara se recupera tão bem, tão rápido, que eu acho que pesam nele, inclusive por isso nas faltas, né? Porque, tipo, parece que ele é de ferro, é incrível isso. E só agora mesmo que vai parar, porque fraturou, né? Fraturou ali a vertebrinha lá da coluna. A L1 é a primeira, né, da coluna que tem, né? Então o impacto é menor. A do Neymar foi L3, se eu não me engano. Aí era mais grave por causa disso. O esquema do Dorival ajuda muito o Héctor, sabe? É um esquema interessante ali pro Héctor se colocar, porque ele não tem jogado com 2 atacantes, né? O Dorival, é sempre com 1. E nessa o Héctor faz um pivô interessante até. A questão é só marcar os gols, né? A gente, não como o Thales fez, por exemplo, né? Eu ia falar isso, a questão é o Thales Magno acertar o Pois gol é, vazio, né? Pelo E amor de aí Deus. contar, gente, contar com os outros que vão voltar, talvez o Memphis volte em breve, né? Acredito que agora contra o Huracan ele já deve jogar, por exemplo. Estou especulando, não tenho essa informação. Mas ele estava em fase final, né? O Galo também está em fase final. Se bem que eu não voltava com o Galo agora, por mais que a gente precise. Eu deixava para depois da pausa, dane-se, porque muito tempo se recuperando, sabe? Esse joelho aí que tá desde o ano passado atrapalhando ele. Pra quê, né? 2 jogos, né? Sabe? Eu não voltava, não. Eu falei exatamente isso, Daniel, 2 semanas atrás aqui nesse podcast. Eu falei, cara, segura até agora, cura direito o cara, bicho. Se ele voltar depois, se ele treinar tranquilo, pra que apressar ali 2 joguinhos? Não São faz jogos que sentido. não valem tanto assim, né? Tirando o do Huracan, depois aqui é Vitória, eu nem sei a tabela. Vitória e Grêmio, né? Talvez o Grêmio, mas, meu, bota lá Bidon pra, sei lá, pra tentar criar, bota o Memphis faz a do Galo às vezes também, dá um jeito ali, improvisa, deixa o Galo quieto. É isso, né? São 3 jogos agora, da Sul-Americana e 2 do Brasileiro, sendo que esses 2 do Brasileiro tem uma data FIFA no meio aí, a tal convocação do Ancelotti, jogo na Neoquímica Arena do Paraguai, enfim, a estreia do Ancelotti como treinador. É o nosso calendário, né? Nosso famoso calendário, agradando a todos, a gregos e troianos.
Aí vai ter um jogo, aí para. Né? Por que já não juntou tudo de uma vez, né? Mas enfim. Esse jogo, o Atlético Mineiro, também foi a primeira vez, Gibson, que o Corinthians se manifestou. A primeira vez que eu me lembro nessa administração de alguém chegar, o Fabinho Soldado, né? Veio publicamente falar mal da arbitragem, falar que cansou de mandar ofício, tá saco cheio de mandar ofício, vai parar com isso e quando tiver erro ele vai chegar e vai falar na coletiva. Caiu a ficha de que ficar mandando ofício não resolve nada. Então, assim, constrange publicamente, é mais legal, né? Vai ter um pega mais pesado com a comissão de arbitragem, né? Do que ficar mandando ali um ofício bonitinho. Olha, nós ontem nos sentimos novamente prejudicados, enfim, tudo. Fala, bicho, vocês são os merda na coletiva, acabou. É guerra. Não, eu acho até que tem que mandar ofício e tem que falar. E tem que soltar nota nas redes ainda também e faz tudo. Sabe, faz tudo. Tem gente que faz tudo. Então manda ofício para registrar o protesto, para ter, né, o que para ter o histórico, né, de que tá claro. E também para não dar margem depois da CBF falar, né, poxa, mas você não mandou ofício, você só reclamou na coletiva, sabe? Tinha que mandar ofício pra gente saber. Enfim, depois no outro jogo da semana a gente classificou na Copa do Brasil, né? Classificado para as oitavas. O sorteio, Dudu, é pote único, é isso? Vai ser na segunda-feira? Não agora, né? Na outra, é isso? Dia 2 de junho, exatamente. Aliás, são os dois sorteios, né? No dia 2 de junho. Tanto da Sul-Americana pra gente, Libertadores, e a Copa do Brasil. Sul-Americana se a gente classificar, né? Exatamente, se a gente classificar. Pote aberto. Então todos os times que foram classificados, o Corinthians pode enfrentar, mas ainda não tem o caminho definido, né? Você pega o sorteio para as oitavas. Porque a gente pode pegar um CSA, um Retrô, mas pode pegar um clássico logo de cara também. Vamos aguardar a bolinha aí no dia 2. Os classificados foram o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Bahia, Botafogo, o Bragantino, o Corinthians, Cruzeiro, CRB, CSA, o Flamengo, o Fluminense, o Marabá, o Sem Mundial, o Retrô, né? Algumas zebras aí, o time da Vila Sônia lá, o São Paulo e o Vasco. Desculpa, Daniel, você gosta da Copa do Brasil? Eu gosto. Eu acho que ela podia ser melhor. Eu acho que eles aumentaram muito a premiação e deram uma elitizada, sabe? Na competição. Ela é muito pouco democrática. Falam muito que ela é democrática, mas ela não é. Ela não é, porque é um torneio ali com 80 não, né? Aumentou. Acho que tem 94 times, se eu não me engano. Só que a gente tem 500 times no Brasil, sabe? Jogos de ida e volta ainda, que eu já não vejo tanto sentido. Eu faria uma Copa do Brasil com jogo único, do início ao fim, que nem a Copa da Inglaterra. E, enfia todo mundo. Série A, B, C, D, sabe? Vai fazendo escalonado. Começa com os times sem divisão, e aí tu vai botando aos poucos. Na terceira fase você bota a Série D. Na quarta fase você bota a Série C. Aí lá pra quinta fase você bota a Série A, sabe? Eu faria algo nesse sentido. E com jogo único, dane-se. Dane-se também, jogo único. Interessante a proposta. Eu achei uma boa, sim, achei uma boa. Próximos jogos do Coringão. Terça-feira temos o Huracan pela Sul-Americana, né? Jogo fora de casa, transmissão da ESPN, Disney Plus e SBT. No primeiro jogo foi aquele 2-1, né? Eu acho que, enfim, é o problema na nossa classificação agora. Se a gente tivesse ganho, a gente estaria jogando pelo empate nesse jogo, né? Mas perdemos a 2-1, aquela falha do Gustavo Henrique, enfim, falha de todo o sistema, né? Foi o único gol do Ranieri, né? Inclusive, nessa partida, o único gol do Ranieri. Ô, Dudu, que você traz atualizações do Huracan, como tá o time argentino? Uma notícia boa é que o Huracan ontem se classificou para a final do torneio Apertura. O jogo vai ser no próximo domingo, dia 1º, contra o Platense. Ontem passou nos pênaltis do Independiente, jogando fora de casa. O que chama muito a atenção é que o Huracan, ele depois desse jogo contra o Corinthians, ele teve só 2 derrotas no campeonato, mas foram jogos administrados por eles, porque eles já estavam com a classificação bem encaminhada. E eles particularmente jogam cada jogo de um jeito, né? Na primeira partida eles jogaram no 4-1-4-1 contra o Corinthians. Nessas últimas partidas eles jogaram no 4-2-3-1. Mas as 2 partidas que fizeram eles passaram para a semi, agora para a final no campeonato, na apertura, eles jogam no 4-4-2. Mas as notícias que estão falando é que eles devem poupar um pouco, porque é um título de maior expressão. O foco deles é a decisão no campeonato no próximo domingo. Vai depender muito da escolha do técnico aí para ver quem que ele vai colocar em campo. Eles são os únicos já classificados no nosso grupo, né? Eu acho muito difícil o Corinthians fazer 4-0. Porque o América vai ganhar do Racing, então a única chance do Corinthians é vencendo o Huracan lá. Não vai ser uma partida muito fácil.
Mas enfim, vamos ver o que o Dorival vai armar para terça-feira. A única chance enfim, imaginando nessa vitória, que é a mais provável do América, o Corinthians precisa fazer 4, é isso? Sem o Yuri Alberto fora de casa, Ana. Qual é a nossa chance de conseguir pegar essa primeira colocação? Quase nula, né? Eu sei que aconteça alguma coisa muito diferente aí no jogo, mas o Corinthians não tem... O próprio Dorival tem priorizado a defesa, né? E não o ataque. Mas a gente nunca sabe se pode ter 2, 3 expulsos, né? Pode acontecer, mas as chances são pequenas. E assim, eu acho que o Corinthians está indo mais pensando na vitória de 1-0, que pode ser possível, e se classificar em segundo mesmo. Eu acho que essa é o objetivo do Dorival, primeiramente. Classificando em segundo, Daniel, o Corinthians vai acabar fazendo 2 partidas a mais, né? O primeiro vai enfrentar os times que saem da Libertadores, não é isso? Que não seria ideal, né? Mais 2 datas aí de jogos pro Coringão. Como você vê a Sul-Americana aí? A gente tá... Só desculpa cortar o Daniel, claro. É que aí vai entrar naquela questão de que classificação o Corinthians ficaria em segundo e como é que ficaria a classificação dos terceiros, que aí pega aquele confronto. Então, essa é a lógica se o Corinthians ficar em segundo. Até desculpa interromper, mas não é sorteio, né, os adversários. Vai ser os terceiros colocados ficam numa classificação, os segundos colocados ficam em outra, e aí vai ver lembrando que nesse aspecto, apesar dos 2 jogos, o segundo jogo é decidido na casa do time que vem da Sul-Americana. Eles são listados por pontuação, né? Então, os terceiros colocados são ranqueados pelos pontos que fizeram da Libertadores, e os segundos colocados Sul-Americana são listados por pontuação. Daí o melhor da Libertadores pega o 8º melhor da Sul-Americana, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º, e assim por diante. Mas as pontuações têm acontecido muita zebra, né, na Libertadores e também na Sul-Americana. Então, eu acho que, independente de pontuação, a gente pode pegar algum time forte, sabe? Logo de cara nesse playoff. Não é bom fazer 2 jogos a mais, é claro que nunca é bom. O time está muito baleado. Eu espero que isso se resolva na data FIFA, inclusive, que eles aproveitem para descansar, deixar todo mundo 100% para poder tocar o segundo semestre, que vai ser movimentado, né? Ô Daniel, você acredita que na brincadeira que a gente fez aí pode dar de novo um Corinthians e Barcelona? Rapaz, podia, né? Seria uma revanche? Pode mesmo, muito possível. Eu acho bom, já que dificilmente vai ser o Flamengo, sabe? Tava com esse risco sério aí do Flamengo ficar em terceiro, mas eu acho que o Flamengo vai passar de fase, vai ganhar o último jogo dele e vai passar. Pode vir Internacional ou Bahia também, né? Um deles é certeza, né? Não passa os 2. Vamos esperar então para ver como é que vai ser essa Sul-Americana na terça-feira. E no domingo, 6h30, na Neoquímica Arena, enfrentaremos o Vitória, transmissão da Record e do Premiere e é a Cazé TV que está fazendo transmissão pelo YouTube. Na Neoquímica Arena, jogando 5 vezes contra o Vitória. 3 vitórias nossas, 1 empate e 1 derrota. No ano passado foi aquele 3-2 sofrido lá, né? Com um gol do Giovani no final. Enfim, era um jogo ainda era o Rafael Larúcia que estava no comando do time, né? Depois o Corinthians teve o Ramon e o Dorival agora. E eles continuam com o mesmo treinador, o tal do Carpini, Thiago Carpini. O Vitória... Como é que tá o Vitória no campeonato? Alguém sabe? Tá na zona de rebaixamento. Tá ainda, mal, né? Tá na zona e tá perdendo, tá conseguindo perder do Santos. Já tá nos acréscimos. Fora, né? O Vitória agora não sei Era o primeiro fora, mas tá com 9 pontos, tá perdendo o Santos, vai ser... É o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. É o primeiro time dentro. E tá perdendo agora pro Santos. Temos que ganhar. Como é que é, Ana, o jogo, então? Sem o Yuri, como é que vai o Coringão? Não importa, com Yuri, sem Yuri, com Memphis, sem Memphis, com Garro, sem Garro, não importa. Tem que ganhar os jogos dos times que estão na zona do rebaixamento, nem que seja um 3-2 gol do Giovani. Até com Donelli no gol, né? Tem que ganhar do Vitória. Não precisa, pode jogar o Hugo, pelo que eu saiba o Hugo não tem nada. Tem que jogar o que tem de melhor ali e aproveitar já para ir tranquilo para a parada da data FIFA. É um jogo que tem que dar tranquilidade para a gente chegar mais ou menos lá a 17, 18 pontos antes da data FIFA, que é um limite para ficar no meio da tabela. Eu acho que, mesmo a gente não considerando, mas um Thales mágico ou trágico, não sei como é que agora estão chamando ele, o Héctor Hernandes dá conta de ganhar do Vitória. Tem que dar conta, não tem outra opção, não tem, é jogo em casa, pelo amor de Deus, sabe? Eu tava nesse jogo do ano passado, inclusive. Deu pra ter um entretenimentozinho ali. Eu nem vi o último gol, viu? Porque eu tava morando em Santos ainda.
E aí eu tinha que pegar lá o transporte para voltar para casa. Tava com um amigo também. Então a gente ouviu do lado de fora, lá de fora do estádio, o gol do Giovani. Mas tem que ganhar de novo, não tem nenhuma alternativa. Nenhuma alternativa. Esses jogos você não pode perder ponto, não. Esse jogo é pra ganhar, pelo amor de Deus, cara. Não deve botar o sub-16 tem que ganhar nesse jogo. Faltam 2 rodadas do brasileiro nessa parada, né? A gente vai pegar o Vitória e na sequência, se não me engano, pega o Grêmio na outra semana. O Grêmio é um jogo um pouquinho mais chato, mas mesmo assim, é um jogo que eu acho que dá pra jogar justo e ganhar também. Eu gostaria muito, não sei se vai ser possível, mas tá todo mundo colado à nossa frente na pontuação. Com essas 2 partidas, cara, dá pra terminar, chegar nessa pausinha do meio do ano aí no G6, cara. O meu sonho de consumo é terminar essa paradinha do meio do ano no G6. E o Paulo aqui perguntando da Adidas, será que tá preocupada? Você sabe alguma coisa da Adidas, Daniel? O Core vai analisar o contrato no dia 29, agora, depois da 29, quinta-feira que vem. O Core não confirma que é o contrato da Adidas, a diretoria também não confirma que é o contrato da Adidas. O Augusto ele só fala em contrato de mais de R$1 bilhão. O que você tem são as apurações, né? Que na verdade esse acordo é sim o da Adidas, que envolve também o distrato com a Nike, né? E aí é que está o grande problema. É um contrato que rescindir pode custar muito caro, então precisa ser revisado com muita calma. Não vai acabar tão simples assim quanto está parecendo. E eu estou muito curioso para saber se o contrato com a Adidas diz que ela é responsável pela multa da Nike, caso ela jogue uma multa. Ou se vai sobrar para a gente pagar. A gente, né? O Corinthians, né? É algo que eu tenho curiosidade de saber. Não sei se vai vazar o contrato, mas se a gente tiver acesso, a gente vai dividir com o pessoal aí o que a Nike tá querendo, o que a Adidas está querendo com a gente. Bom, é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 439 aí, muito especial com a presença do Daniel. Muito obrigado pela sua participação aqui. Espero que você volte novamente, participe novamente para trazer mais esclarecimentos aí da vida política e também, claro, falar do futebol, falar do campo, que é o que a gente mais gostaria de estar falando, né, Daniel? Verdade, eu queria agradecer o convite também, é uma satisfação. E a gente está à disposição, sempre que quiserem, é só convidar que a gente vem aqui participar. Obrigado, meu amigo. E Gibson, lembra nossas redes aí pra gente encerrar. Bora, estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos também no Instagram, Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, Twitter, XX, como quiser chamar, Blue Sky e tem mais algum, sei lá, qualquer TikTok, sei lá, tem um monte de rede. Só não tem o OnlyFans. Não. Eu ia falar aquele das antigas lá, aquele... O Orkut. Orkut, só não tem Orkut. O resto tá entrando em qualquer lugar. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Blue Sky e no Twitter, que é Irmandade Timão. Mas semana que vem, Dudu, e aí? Semana que vem, vamos fazer depois do jogo? O jogo 6h30, 9 horas a gente começa, vai? Semana que vem, 9 horas da noite, depois do jogo contra o Vitória, para falar aí do que vai acontecer muito amanhã, segunda-feira. Também da partida de terça-feira, ou seja, a semana do Corinthians começa já a todo vapor, né? Mas estaremos domingo aqui para falar dessa semana aí do Coringão. E Ana, na Sul-Americana, quanto é que vai ser aí? Huracan e Corinthians terça-feira. Gente, eu estou com 1% de bateria, desculpa, Ana. Eu vou carregar ali, mas eu acho que eu já vou deixando vocês, tá bom? Peço desculpas. Obrigado, Daniel. Valeu. Tchau, obrigado. Obrigado. Corinthians 1, Huracan 0. Corinthians 1, Huracan 0. Gol do Héctor Hernandes? Thales Mágico. Não, tô brincando, gol do Romero. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando então essa live, este podcast 439. Até a semana que vem e... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!